Boa noite a todos. Nossos votos de paz e bom ânimo a todos. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, possa nos auxiliar em mais esse momento feliz que temos a oportunidade de refletir as lições do Evangelho Redentor. Nós vamos hoje refletir sobre um tema que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, desprendimento dos bens terrenos. É uma longa mensagem do Espírito Lacordaire que nos oferece a oportunidade de nós refletirmos de uma maneira mais cuidadosa sobre as nossas inclinações, sobre as nossas escolhas em busca deste sonho que nós podemos afirmar que é a maior aspiração humana, que é a felicidade. Mas a busca desta felicidade, em muitos momentos, nós precisamos ter o cuidado de fazer a escolha adequada. E o Espiritismo traz uma contribuição preciosa para todos nós, revelando-nos a realidade da vida espiritual, aonde se encontra a nossa verdadeira essência, nossa verdadeira e única morada. Então nós, os espíritas, precisamos responder na intimidade dos nossos corações como estamos medindo essa nossa evolução. Como é que nós estamos fazendo as nossas escolhas e qual é a felicidade que nós estamos buscando. Se essa felicidade, ela tem por propósito o acúmulo dos bens materiais, ou se essa felicidade, ela chega até nós pela felicidade que nós estamos proporcionando aos que caminham conosco. E essa mensagem do Espírito Lacordaire, ela traz alguns lembretes, algumas advertências fraternas, que podem ser muito úteis para que nós sejamos mais assertivos nessas nossas escolhas. Logo no início da mensagem, o Espírito Amigo faz a seguinte revelação: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. É uma advertência para que nós possamos refletir com mais cuidado sobre aonde estamos colocando o foco, a nossa energia, quais são as conquistas que têm mobilizado, os interesses que têm norteado a nossa caminhada evolutiva. E o Espírito Amigo vai trazendo novas considerações. Uma delas, muito interessante: quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio em vosso coração? É muito comum nós encontrarmos irmãos de caminhada que já têm feito ao longo da sua vida esse propósito de conquistar muitas coisas e se esmeram nessa luta, nessa busca incessante, e quando atingem um determinado ponto da vida, começam a observar a sua trajetória, mas não conseguem explicar, e é muito recorrente essa fala de uma sensação de vazio que os acompanha. Geralmente, pessoas que já conquistaram tudo aquilo que era possível do ponto de vista material, mas não conseguem ainda expressar essa felicidade em sua plenitude. E o Espiritismo, ele faz essa advertência por meio dessa mensagem deste benfeitor, trazendo essas reflexões para que nós possamos começar a cogitar de uma felicidade que não está presente apenas aqui
nessas conquistas ilusórias deste mundo que para nós é transitório. Uma advertência importante que o benfeitor nos faz é que nós não devemos nos esquecer em instante algum. Tudo promana de Deus e tudo retorna para Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele. Então, essa advertência é muito interessante porque nós nos iludimos com esse apego excessivo a essas conquistas e nos esquecemos que essa vida na matéria, ela tem seu prazo natural de validade. E nós chegamos aqui, vamos viver uma experiência, mas depois nós precisamos nos despedir de tudo isso. Então, tudo aquilo que é conquistado no campo da matéria retorna para o mundo em que nós estamos. E o benfeitor faz, então, essa advertência e acrescenta: sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Fazendo essa observação de que o apego ao bem material, ele é uma mera ilusão. É uma mera ilusão. Mas ele acrescenta, aprofunda: sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos bens, e ele acrescenta: o orgulho. Esse orgulho é que nos põe uma venda nos olhos e tapa os ouvidos. É esse orgulho que nos torna insensíveis, indiferentes à dor daqueles que circundam o meio em que vivemos. Então, nós precisamos fazer um esforço no sentido de começarmos a cogitar dessa perspectiva nova que o Espiritismo nos apresenta, para conhecermos com mais profundidade a realidade da vida espiritual. O conhecimento dessa realidade é que vai dissolver em nós essa ilusão dessas conquistas ilusórias da matéria. Muitos buscam essa conquista para ocupar uma posição de relevo, para ter destaque na sociedade, para ter esse momento seu de fama, de sucesso, de ser reconhecido como alguém que é vitorioso, que é vencedor. São muitas as explicações que nós vamos vendo. Outros alcançam esses propósitos, depois passam a ostentar de maneira muito intensa essas conquistas para revelar essa vitória aparente. E o benfeitor também faz essa observação. Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Então, aqui ele faz mais uma observação que a prodigalidade não é generosidade. Frequentemente é uma modalidade do egoísmo. São aquelas pessoas que conquistam a facilidade da matéria com um único propósito, né? Atualmente é muito comum nós ouvirmos esse termo causar, né? Chamar a atenção, atrair a atenção dos demais para se projetar socialmente. Então, nós precisamos refletir de uma maneira muito cuidadosa sobre tudo isso. Em um outro livro muito interessante, e do nosso irmão Richard Simonetti, de saudosa memória, A Voz do Monte, Lições do Cristo para uma vida melhor. Nós vamos encontrar lá uma mensagem chamada O Desafio da Prosperidade. Nessa mensagem, o nosso irmão traz reflexões também sobre este capítulo do Evangelho. E, em suas considerações, ele também destaca o valor da prosperidade material quando ela é utilizada de uma maneira sábia,
de uma maneira prudente, e ela é promotora do progresso. Ela nos ajuda a promover o progresso no meio em que estamos. Então, não é uma coisa condenável. Nós não precisamos pensar dessa forma que buscar a prosperidade material não seja algo positivo. O que nós não podemos e não é sensato fazer é nos apegarmos, porque é esse apego que vai nos desviar da rota. Entre as advertências que esse irmão faz na mensagem, algumas merecem as nossas reflexões. Ele destaca, por exemplo, que é próprio da natureza humana que o indivíduo, quanto mais ganhe, mais ele deseja ganhar. E é aí que a gente começa a se perder. É exatamente nesse momento que nós vamos perdendo o foco e o objetivo central da nossa existência. Quanto mais nos empolgamos pelas riquezas, menos sensível vamos nos tornando às misérias alheias. É uma das advertências que esse irmão nos traz. Em vez de usarmos a riqueza para nos aproximarmos de Deus, fazendo um bom uso desses recursos, nos afastamos dele, servindo apenas a riqueza. É essa advertência forte que ele nos faz. Então, o desafio da prosperidade é este: sermos capazes de conter os nossos impulsos imediatistas. Talvez aí esteja o nosso grande e maior desafio. Mas o nosso irmão traz algumas ilustrações muito interessantes que vale muito a pena a gente refletir. Quando o empenho profissional ultrapassa os limites da subsistência digna e do conforto razoável, para converter-se na volúpia de acumular bens materiais. É um descuido. Mas ele acrescenta outro: quando o automóvel e a casa própria ultrapassam as finalidades da locomoção e do abrigo e transformam-se em instrumento de autoafirmação, num regime de disputa pelo carro mais caro e pela residência mais luxuosa. Veja que nada disso nós estamos impedidos de buscar, mas o excesso, quando nós nos excedemos, é que começamos a nos perder. E aí ele traz mais algumas considerações. Quando fazemos tanto no campo material, que simplesmente não temos tempo para cogitar que não devemos fazer o que devemos fazer no campo moral. Então, são circunstâncias muito valiosas para as nossas reflexões, no sentido de nós adotarmos uma conduta que seja uma conduta mais equilibrada, que esteja voltado para as nossas necessidades, para uma vida digna de fato, mas que também nos oriente no sentido de vislumbrar esse nosso futuro espiritual. Afinal de contas, a finalidade da reencarnação, como nós aprendemos com o Espiritismo, é exatamente esse. Nós estamos aqui num processo de evolução, buscando aprender, buscando desenvolver virtudes, e todos os recursos que chegam até nós, que nos são oferecidos pela misericórdia divina, eles têm essa finalidade de nos ajudar nesse nosso autoburilamento, neste nosso progresso. Mas, detalhe, é necessário que nós tenhamos essa vigilância, essa atenção, estejamos alertas para não nos distrairmos do propósito e nos desviarmos para esses convites ilusórios do mundo em que nós estamos vivendo, sabendo que este processo é um processo breve, que nós haveremos de devolver todos esses recursos em algum momento. Mas o espírito amigo também faz mais uma interessante observação. O homem que se aferra aos bens terrenos é como uma criança
que somente vê o momento que passa. Olha que interessante essa observação. O homem que se aferra aos bens materiais comparado a uma criança. Nós poderíamos aqui indagar que uma criança espiritual. Sabemos também pelo Espiritismo que nós ainda estamos ali no início da nossa jornada evolutiva. Estamos ainda em um mundo evolutivamente modesto do ponto de vista moral. Então temos muito a conquistar, muito a aprender, muito a desenvolver nos aspectos da virtude. Então é preciso que nós nos comportemos como aqueles espíritos que reconhecem humildemente que têm muito a aprender, mas que também não podem se deixar levar pelas ilusões deste mundo temporário, deste mundo transitório. Aí talvez esteja o grande desafio que nós temos. Mas a espiritualidade, sabedora disso, vai trazendo também algumas considerações muito importantes e que nos ajudam também a compreender melhor tudo isso. Na questão 711 de O Livro dos Espíritos, que está inserida na Lei de Conservação, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos instrutores da vida maior: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então percebam que buscar esses recursos faz parte da lei. Mas aí Allan Kardec aprofunda na questão seguinte, a 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha que interessante. A tentação, essa tentação das conquistas materiais. Esta ilusão que muitos de nós temos de imaginar que essas conquistas vão ter uma duração. E essa resposta, ela traz para a gente que todos esses movimentos da alma, no plano em que nós estamos, não passam de um processo de aprendizado. E se nós tivermos o cuidado e observarmos algumas recomendações que Jesus nos fez quando esteve entre nós, nós estaremos mais habilitados a não nos deixarmos atrair por esses convites. Então, a vigilância, ela é uma necessidade que nós temos. Mas Allan Kardec avança na questão 712A, né? Qual é o objetivo dessa tentação? O codificador quis mais clareza, e os instrutores da vida maior acrescentam: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, percebamos que o que se pede para nós é parcimônia, é sensatez, é prudência, não é? E que nós devemos, para o nosso bem-estar espiritual, evitar os excessos. Mas o codificador aprofunda as indagações. Na questão 714, ele faz a seguinte pergunta: que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? E a resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E o codificador questiona, indaga: perto da morte física ou da morte moral? E a resposta: de ambas. Olha que sério que é isso, né? Então, que essa ilusão pode nos levar a essa morte num sentido de perda de possibilidades, né? De estagnação total, absoluta.
Então, nós precisamos ter este cuidado. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não perder essa oportunidade que estamos tendo de evoluir, de progredirmos. Na questão 895, na resposta do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, no último parágrafo da resposta, tem uma frase que merece, que nos ajuda nesse momento aqui da reflexão. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Olha que interessante. Então, nós precisamos ter esse olhar de serenidade diante da vida, encarando todas essas circunstâncias que vão nos envolvendo nessa nossa caminhada evolutiva, como recursos didáticos, que chegam muitas vezes até nós com um único propósito, que nós façamos um bom uso, que nós possamos dar a esses recursos a destinação adequada, para que eles possam, de fato, proporcionar a todos nós essa paz de consciência, essa felicidade diferente, que não está atrelada a esse apego, que não está escravizada no ter, mas que busca fazer um bom uso desses recursos para desenvolver-se, desenvolver o ser, esse ser espiritual que grita por liberdade, que se sente aprisionado neste ambiente da matéria. E a nossa posição, segundo aprendemos com o Espiritismo, o nosso grande desafio ainda é esse. Nós ainda nos aferramos muito à matéria. A matéria ainda nos encanta muito, nos aprisiona. E nós estamos neste movimento de libertação plena. E o processo evolutivo, ele vai se efetivar em nós a partir do instante em que nós nos conscientizarmos que as coisas da matéria não passam apenas de recursos, que vão nos ajudar nesse processo evolutivo até o momento, nessa escala evolutiva, que nós não mais tivermos a necessidade de sermos tentados por esses desafios, por essa tentação, como faz referência aqui o Livro dos Espíritos. Mas aí nós podemos também indagar de nós mesmos algumas outras questões, e o Espiritismo, ele nos ajuda de uma maneira muito segura nesses aspectos. Já que o apego material, ele é algo que nós devemos evitar, já que o excesso nas conquistas dos bens terrenos não deve ser o objetivo central da nossa existência, então, de que forma que ficaria mais adequado para nós conduzirmos essa nossa jornada para que esse caminhar seja mais leve, para que nós possamos tirar pesos dos ombros, essas preocupações desnecessárias que tanto visitam a intimidade do nosso ser. Para isso, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte indagação aos instrutores da vida maior. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha que pergunta extraordinária. E a resposta não poderia ser menos extraordinária. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Olha que interessante, nós poderíamos, nessa resposta, temos um irmão que agora me foge o nome, do interior de São Paulo, que fez uma fórmula da felicidade baseada nessa questão. F de felicidade é igual a PN, posse do necessário, mais CT, consciência tranquila, mais FF, fé no futuro. Então, definir para nós, do ponto de vista material, o que é necessário para que nós possamos viver com tranquilidade, viver com dignidade, viver uma vida simples, mas que não nos falte os meios, os recursos para que nós possamos ter uma vida que possa ser considerada digna. Essa consciência tranquila é aquela consciência que nós podemos dizer que se permite ser conduzida e orientada pelo Evangelho do Cristo. É aquela pessoa que busca no dia a dia desenvolver aquele esforço ao qual nos convida o Evangelho, o esforço de vencer as nossas más inclinações, o esforço de sermos úteis aos nossos semelhantes, o esforço de exercitar a caridade sempre que ela se apresentar a nós. Então, neste movimento de esforço, se nós formos dedicados a essa prática cotidiana, certamente estaremos com a nossa consciência em paz. E essa fé no futuro, que a doutrina espírita apresenta de uma maneira tão cristalina para todos nós. Esse futuro feliz que aguarda todos aqueles que estão nesse movimento de esforço. Nós estamos, de fato, ainda num momento da nossa vida em que a nossa evolução ainda é muito modesta, mas hoje nós temos uma doutrina que nos orienta no sentido de nós sermos mais assertivos, de fazermos melhores escolhas, de nos desprendermos desses aprisionamentos que são absolutamente desnecessários. Nós podemos, então, com esses movimentos, estarmos mais atentos a Jesus, nas recomendações que ele endereça ao nosso coração por meio de suas lições sublimes, que estão nos aguardando a todo instante no seu evangelho de luz. Então, nós temos aí muitos recursos para nos ajudarem. Mas Allan Kardec teve também esse cuidado e indagou dos instrutores da vida maior na questão 715 de O Livro dos Espíritos. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta é muito interessante também. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, definir o que é necessário é uma questão de foro íntimo, mas o Espiritismo pode ser um grande aliado nosso nesse momento, para que a gente possa fazer uso do bom senso, uso do discernimento e fazer aqueles ajustes, né? Colocar na nossa ordem de prioridades aquilo que de fato vai nos proporcionar essa direção. Como falamos no início da nossa conversa, que a maior aspiração humana é a felicidade. Mas nós podemos aqui ampliar esse nosso campo de visão, colocando isso como o objetivo central das nossas vidas, como espíritos imortais que somos. Nós não estamos buscando outra coisa que não seja essa felicidade em sua plenitude. Então, como é que nós estamos medindo a nossa evolução? Com todos esses recursos que o Espiritismo já nos oportunizou e que nós já tivemos acesso para poder fazer essas escolhas de maneira mais adequada. É uma indagação que fica para que os nossos corações se voltem com mais atenção para este convite que Jesus nos faz
inserido no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebam que o nosso mestre, esse condutor sublime das nossas almas, em muitos momentos, ele faz inúmeras advertências nesse sentido, nos orientando para o êxito da evolução espiritual. Foi ele mesmo que nos disse que o seu reino não é deste mundo. Então, se nós fizemos essa opção por Jesus, e se nós de fato pretendemos segui-lo, essa entrega para viver a sua mensagem precisa ser absoluta. E nós precisamos, então, estar atentos a essas recomendações que ele nos faz. Então, buscar esse reino deve se tornar para nós como o foco central da nossa existência. Mas a espiritualidade, sempre nesse esforço de nos ajudar, está sempre endereçando mensagens que podem ser muito úteis. Uma delas nós poderemos encontrar no livro Boa Nova, capítulo 12, intitulado Amor e Renúncia. Jesus ali, conversando com Pedro, em algum momento, ele diz a Pedro no livro, o livro Boa Nova, é autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo o mais é acessório. Mas ele aprofunda. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário que se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições mais estimáveis no mundo e da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. A edificação do reino de Deus no coração dos homens deve constituir preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Essa recomendação que nós encontramos nesse livro, ela pode ser um ingrediente a mais para que nós nos recordemos dessa referência feita por Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro este reino que nos aguarda a todos, mas que é uma construção, que é um trabalho de esforço individual de cada um. E essa busca é solitária. Na mensagem do nosso irmão Richard Simonetti, ele encerra com uma reflexão muito interessante. Somente venceremos o desafio do desprendimento dos bens terrenos se estivermos dispostos a trabalhar para que os interesses de Deus prosperem conosco, cultivando desprendimento e desejo de servir. Com semelhante empenho, é quase certo que jamais amontoaremos grandes patrimônios materiais, mas viveremos decididamente mais felizes e equilibrados, servindo-nos da riqueza sem nos colocarmos a serviço dela. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde sempre em seu amor e nos conduza sempre na sua paz.